Imagina a cena, você é um VTuber, vai lá, economiza seu dinheirinho suado e compra a sua arte, ou aquele seu modelo 2D, 3D que você achava foda pra caramba. Ou ao contrário, você é o artista, recebe o dinheiro, começa a fazer a sua commission, passa dias, meses, até mesmo anos, às vezes, fazendo aquilo da forma mais detalhada possível. E você vai e entrega aquela arte, e tá tudo bem, tudo certo. Todo mundo comemora. Mas 3 meses depois, o VTuber começa a usar aquela arte para fins de produtos digitais. O artista chega e fala: cara, mas eu não autorizei a minha arte para uso comercial. E o VTuber chega e diz: mano, mas eu paguei, como que eu não posso usar? Não faz sentido. E começa aquela treta de muita briga por aí. Se você acompanha esse cenário de streaming e do mercado de artes digitais, já viu isso acontecer milhares de vezes, seja aqui no Brasil ou mesmo no exterior. E o mais curioso é que uns 90%, 85% desses casos são resolvidos simplesmente com uma folha de papel, ou um PDF nesse caso. Nesse vídeo, a gente vai entender como um contrato pode ser útil para o artista, para o VTuber e para qualquer problema futuro que vocês dois possam enfrentar juntos. Além disso, a gente vai entender como fazer o contrato, como a lei interpreta ele e as vantagens que o VTuber e o artista têm de fazer o contrato juntos. Dito isto, este vídeo tem um caráter 100% informativo e educativo. Eu não irei analisar casos isoladamente e nem dar sugestões de melhorias. Caso você esteja sofrendo com situações parecidas ou similares, vale a pena consultar um advogado especialista na área. O vídeo a seguir é só um caráter recomendativo e informativo. Então, espero que entendam essas circunstâncias. Então, bora pro vídeo. Mas por que a conversar por DM acaba não funcionando? Muitos VTubers e artistas evitam contratos porque acham burocrático demais, ou porque querem evitar serem desconfiados demais, no sentido de, nossa, aquele cara, vou fazer um contrato, o que será que ele tá desconfiando de mim, alguma coisa do tipo? E existe, aquela fala, a gente se dá bem, então não precisa disso. Só que, olhando da forma juridicamente correta, as mensagens da DM elas mudam completamente de contexto e de assunto de uma hora para outra. As pessoas esquecem o que elas mesmo falaram. A lei muitas vezes não interpreta mensagens soltas de forma que você acha que ela interpreta. Um contrato, ele não serve para quando as coisas dão certo. Até porque se as coisas dão certo, normalmente ninguém tem o que reclamar, com ou sem contrato. Mas ele é aplicado quando as coisas dão errado, ou seja, as coisas vão para o ponto contrário. Então, não tenham medo de fazer um contrato. Afinal, o contrato não está ali para prejudicar ninguém. O objetivo de qualquer contrato é fazer com que as duas partes entrem em um acordo e um consenso sobre o que elas vão fazer. Então, o contrato, na prática, ele é para favorecer tanto você, artista, quanto você, VTuber. Então, falando isso, vamos entender como um contrato pode favorecer os dois lados da moeda? Garantia de recebimento. Evita com que o cliente dê aquele famoso calote no artista, coisa que é super comum. Até porque, quando você assina um contrato, você está aceitando todas as cláusulas nele impostas. Ou seja, juridicamente, a justiça entende que você assinou aquele contrato, então você concordou em fazer e cumprir aquelas exigências. Logo, se você não cumpre, você pode ter problemas legais sim. Limites de alterações. No contrato você pode impor o limite de alterações que você quer que sejam feitos gratuitamente. Sabe aquele cliente que fala, só mudar um detalhezinho e na prática ele pediu para você mudar umas 20 coisas no modelo ao mesmo tempo? Então, um contrato evitaria esse excesso de trabalho sem recebimento. Você pode impor um limite, por exemplo, eu faço 3 alterações sem cobrar nada. Na quarta você tem que cobrar um valor adicional. Ir ajustando conforme a necessidade que você acha. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente, beleza? Controle da sua própria criação. Você pode explicar no contrato como você quer que a sua arte seja vista. Se você proíbe de usar ela como NFT ou com inteligência artificial. Assim você mantém como você quer que a sua arte seja vista e ao mesmo tempo evita problemas de ficar discutindo com o VTuber no futuro. Mas agora que a gente entendeu um dos lados da moeda, que é como o contrato pode favorecer o artista, vamos entender de como o contrato pode favorecer o VTuber. Segurança de entrega. Assim como o artista pode receber calote, o VTuber pode receber o sumiço, o famoso ghosting do artista. Num contrato, a lógica é a mesma.
ele faz com que o artista te obrigue a entregar aquela arte. Se ele sumir, você também pode processá-lo juridicamente. Clareza sobre os derivativos. Você também pode saber mais sobre o modelo. Por exemplo, você pode saber se o artista permite que outros artistas mexam no projeto dele. Você pode saber se o artista permite o uso comercial. Você pode saber se o artista permite você usar o modelo com uma IA, como NFT ou para qualquer outro fim. Então, num contrato você já tem tudo explicadinho de como o artista quer que você use o modelo dele e como ele interpreta o uso do modelo. Direito de uso comercial. Em vez de vocês ficarem brigando se o modelo pode ou não ser usado comercialmente, você simplesmente chega, lê o contrato e fala lá: autorizo o uso comercial do modelo. Ou seja, você pode monetizar, pode vender produtos, pode fazer lives sem nenhum problema. Afinal, está num contrato. Claro, se não estiver no contrato, você pode sim falar que quer usar como conteúdo comercial. Normalmente os artistas brasileiros são super gente boa e super compreensivo. Então eu não vejo uma situação que o artista proíba você de fazer o uso da arte dele como um conteúdo comercial. Mas é sempre bom, né, revisar o contrato. Beleza. A gente explicou as vantagens, explicou um pouquinho de por que você deve fazer o contrato, mas agora vamos entender a prática jurídica das coisas. Quando as coisas dão muito errado e como que a lei interpreta essa questão contratual de VTuber e artista, beleza? No Brasil, a Lei de Uso de Direitos Autorais, Lei 9.610/98, é muito clara. Ela prioriza principalmente o criador da arte, ou seja, neste caso aqui, o artista. Existe um conceito que muita gente acaba confundindo: a propriedade intelectual e o direito de uso. Quando o VTuber compra um modelo, ele não se torna dono do modelo, mas sim, ele recebe a licença, o direito de usar aquele modelo para determinado fim. Pensa você, tá lá na sua PlayStation Store, navegando, e vai lá e compra um GTA 6 mídia digital, R$500. Tecnicamente você não comprou aquele jogo. Sim, você pagou pelo jogo e não comprou ele. Você comprou a licença, você comprou o direito de jogar o jogo, mas tecnicamente não pagou pelo jogo. É por isso que tem muita polêmica envolvendo mídia física e mídia digital. Até porque na mídia digital você compra o direito de usar o jogo, mas na mídia física você compra o físico do jogo, você compra realmente o jogo. E na mídia digital, se a empresa for muito da sacanagem, ela simplesmente pode cancelar o jogo, te tirar a permissão de jogar e ficar com o lucro. E aí que entra toda esta polêmica. No VTubing é a mesma coisa. Quando o VTuber compra o modelo, tecnicamente ele não comprou o modelo, ele não é dono do modelo. Mas sim, ele comprou o direito de usar o modelo. Pela lei brasileira, os direitos morais são intransferíveis. Ou seja, o autor sempre será o dono da sua criação. Você nunca pode dizer que desenhou algo que na prática você não desenhou. É por isso que o uso de IA em IA generativa é super polêmico. Porque pensa bem, você fez um prompt para a IA, ela foi e ela criou aquela arte. Tecnicamente não foi você que criou a arte, mas sim, a arte foi criada pela IA. É por isso que em muitos lugares é proibido você reivindicar os direitos autorais, direitos de uso de imagem de algo criado por IA, porque tecnicamente você não fez nada. Mas vamos lá entender uma coisa. Os direitos patrimoniais, o direito de ganhar dinheiro com a obra, podem ser transferidos ou licenciados, mas a lei diz que a transferência de direitos autorais deve ser interpretada de forma restritiva. Mas, afinal de contas, o que isso significa na prática? Eu não entendi nada. Significa que, se você comprou um modelo para stream, você só tem o direito de fazer a stream. Se o contrato não fala sobre vender camisetas, canecas ou chaveiros com aquela arte, por lei você não pode fazer isso. Se fizer, o artista pode processar por violação de direitos autorais. Viu como um contrato é super importante nessas horas? Ah, beleza, eu entendi como um contrato funciona, eu entendi como ele pode me favorecer, eu entendi como a lei interpreta o contrato. Mas, vamos lá, eu sou uma pessoa, não sou advogado, não sou servidor público. Eu posso fazer um contrato? Obviamente que sim, qualquer pessoa física pode fazer um contrato, independentemente de quem seja. Esses tipos de contratos realizados por pessoas comuns, como eu e você, entram na categoria extrajudicial. É uma categoria que fica os cartórios, por exemplo. Ou seja, contratos desse ritmo não são contratos que normalmente entram na justiça. Tipo, a justiça entende que o contrato é válido,
mas não é um juiz da vida que assina, sabe? É um contrato como se fosse uma matrícula de faculdade, sabe? Então, vamos lá. Você não precisa contratar um advogado ou um escritório de advocacia para fazer o contrato. Embora em casos de eventos muito grandes, como um redebut gasto muito dinheiro, muito dinheiro, sei lá, uns 5 mil reais para cima, vale a pena e altamente recomendável, justamente porque é uma quantia muito grande. Você ficar pagando advogado para fazer cada contrato do seu dia a dia é um desperdício de dinheiro e também de tempo. Então, vamos lá, eu vou tentar te indicar alguns pontos do contrato que você precisa se atentar na hora de escrever. Nome completo, e-mail e documento, ou nickname e portfólio se for internacional. Embora dados reais tragam mais segurança jurídica. Escopo do trabalho, descrição detalhada do que será feito e enviado. Valores e termos, valores, datas de pagamento, taxas de cancelamento, etc. Licenciamento. Uma cláusula dizendo especificamente: o contratante tem direito de usar a imagem para fins comerciais de streaming, mas não para a renda de produtos físicos, ou o contrário, se for o acordo. Para assinar, use plataformas gratuitas ou baratas de assinatura digital, como a DocSign, Adobe Sign ou a ClickSign. Elas dão validade jurídica real ao documento. Mas o que tem que ter especificamente em um contrato? Cara, o contrato tecnicamente tem que ter tudo o que você for fazer e tudo o que você for exigir. Então, pode ser algo extremamente complexo e detalhado, o que é o recomendado. Quanto mais detalhado o seu contrato for, mais o cliente vai entender e mais a justiça também vai entender. Mas não exagera. Como é um contrato do dia a dia, não faça 5 mil páginas. Então, tenta ser um pouco direto ao assunto, mas explicativo também sobre as suas exigências com aquela arte. Fechado? Bom, eu espero ter conseguido explicar para vocês um pouco de como a lei interpreta essa questão e a questão contratual para VTubers e artistas. Caso tenha qualquer dúvida, falem nos comentários. Obviamente, não coloquem casos de vocês, caso de pessoas parecidas. Então, façam perguntas sobre contexto da legislação, tá? Não espalhem casos pessoais na internet. E o contrato também é a mesma coisa. Você não pode espalhar contrato na internet, tá? Porque contrato tem o sigilo entre o contratante e o contratado, tá? Fechado? Então, eu espero que conseguiram entender o vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo da melhor forma, já que é um tema extremamente confuso. Então é isso, obrigado por assistir, nos vemos na próxima.